Fala aí galera, meu nome é Flávio. Eu sou o Lucas. E esse aqui é o Aportuguesando. Yeah. E hoje... E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o barroco. Esse estilo artístico tão querido pelos professores de português. Esse estilo rebuscado, essa coisa linda. Muito considerado como mais que apenas um estilo artístico, é todo um período histórico e sociocultural. Então é isso aí e solta a vinheta. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Bom, o barroco. Barroco basicamente é um nome dado ao estilo artístico que nasceu na Itália no final do século XVI e meados do século XVII. Logo depois ele se espalhou para alguns países católicos da Europa e da América, mas só depois foi para os países orientais. Bom, para muitos pesquisadores, o barroco não é apenas um estilo artístico, um gênero literário, mas sim um período histórico e um movimento sociocultural daquela época. Porque foi uma maneira que eles tentaram, uma maneira diferente que eles tentaram entender o mundo, o homem e Deus. Bom, na arquitetura barroca o que prevalecia era a teatralidade e as obras monumentais, provocando distintos resultados visuais, tanto no exterior quanto no interior das construções. Por quê? A gente pode perceber isso muito nas igrejas, que dentro das igrejas com arquitetura barroca, o interior dela é muito ornamentado, tem muito ouro, tem muita riqueza, e do lado de fora ela é uma característica mais pobre. Elas procuravam ter essa distinção entre o lado de fora, que era o exterior, e o lado de dentro, o interior. E as características da arquitetura barroca são formas complexas, linhas e superfícies onduladas, fachadas repletas de saliências e reentrâncias, utilização de colunas clássicas, frontões e excesso decorativo. Bernini e Borromini são os arquitetos mais famosos da arquitetura barroca. Tem muito contraste de luz e sombra e, como eu disse, o interior muito decorado. Bom, depois de ter falado um pouco das características da arquitetura barroca e você ter visto essas obras de arte, essas obras arquitetônicas, eu vou falar um pouquinho da pintura barroca. Going down for real. A pintura barroca é uma arquitetura realista, a qual costuma retratar o interior das casas, paisagens e cenas populares. Esse estilo de pintura também está ligado à representação religiosa, tanto católica quanto protestante. As características da pintura barroca são a composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retrócido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista, acentuando o contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos. Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade, realista, abrangendo todas as camadas sociais, e escolha de cenas do seu momento de maior intensidade dramática. Bom, basicamente a escultura barroca é caracterizada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas, as expressões teatrais e pelo jogo de luz, sombra e movimento. Na Itália, destacou-se o trabalho de Bernini, o mesmo da arquitetura. Em Portugal, Antônio Ferreira e Machado de Castro. Entre as principais características se destacam o realismo, as expressões faciais, características individuais, cabelos, músculos, planeamentos, etc. As estátuas equestres típicas nesse período também tinham a imagem triunfal do herói, geralmente monarca absolutista da época. Os materiais utilizados eram muito diversos, sendo os mais habituais o bronze dourado, o mármore e a madeira policromática. Bom, já a literatura barroca ela se caracteriza pelo uso da linguagem dramática, expressando o exagero das figuras de linguagem, de hipérboles, metafóricos, anacolutos e antíteses. Também se destaca o cultismo, com exagero de ideias, complexibilidade de sentimentos, abundância de figuras de linguagem. E o conceptismo, que é a valorização da forma, do conteúdo, a linguagem rebuscada, óbvio, e a sensualidade. 1, 2, 3, Bom, depois de ter falado o que é o barroco, as características dele, da arquitetura, da pintura, da escultura e da literatura, Para encerrar, nós vamos falar algumas curiosidades para vocês. a melhor parte do trabalho são as curiosidades, Com não podia certeza. faltar nesse daqui também. Bom, Tá bom. o barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiro nas artes plásticas, para depois se desenvolver no teatro, na música e na literatura. Ou seja, primeiro surgiu na arquitetura e na escultura, para depois passar para a literatura, música, entre outros. Na América Latina, o barroco chegou no final do século XVII, trazido por alguns artistas que vinham da Europa.
Aquele permaneceu até o final do século XVIII, que foi o final do Barroco. Exatamente. E o Barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico. Após o processo de reformas religiosas, estava passando por todo aquele processo da Inquisição, onde a igreja tentava limitar o conhecimento das pessoas e seu pensamento. Foi nesse contexto que o Barroco surgiu. Bom, e para encerrar, a última curiosidade, essa é um pouquinho mais complicada, então vou dar uma colinha aqui. Além de gongorismo e quevadismo, os nomes seiscentismo, marinismo, rococó, preciosismo e silesianismo também correspondem ao Barroco. Então, se você lê esse nome, algum desses nomes em algum lugar, já sabe que já tem alguma referência com o Barroco. Apelido da minha tia Cococó. É. Por que sua tia se chama Rococó? Ela se vestia muito ornamentada. Agora você já sabe a origem. Isso aí vai pro... Bom, galera, e por hoje é só. Esse foi o nosso trabalho de português. Aportuguesando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido bastante sobre o Barroco. Se você quiser participar, sei lá, dar alguma ideia, sugestão, quer que a gente continue fazendo vídeos desse tipo, quando tiver mais algum trabalho, óbvio. É só falar com a gente, ou então se você quiser participar, a gente pode Entre em produzir um vídeo pra contato. você. Exatamente. Você deve ter meu WhatsApp. Ou o meu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e por hoje é só. Tchau!